Você ainda está ansioso ou ansiosa por causa do resultado da primeira prova do Enem 2023? Do primeiro dia de prova? Pois é, eu estou trazendo esse vídeo hoje justamente para tentar acalmar um pouquinho o seu coração, tentar mostrar para você que muitos desses medos, muitas dessas preocupações foram colocadas em você por todo esse burburinho que tomou conta das redes sociais nos últimos dias e que, na verdade, muito disso que está se passando pela sua cabeça não é real, beleza? Então vem comigo, prepara para descansar o coração, porque agora você vai focar na prova do dia 2. Chega na vibe. Olha só, a primeira coisa que eu preciso falar para você, e eu fiz uma listinha de coisas que eu tenho que falar para você, a primeira é normal ficar abalado depois de um estresse forte. O primeiro dia de prova do Enem é sempre o dia mais estressante. Por quê? Porque vai se criando um clima terrível, brincadeira, mas vai se criando um clima mesmo de muito estresse antes da prova, com muita gente nas redes sociais falando: e se o tema da redação for esse? Que repertório você vai usar? E aí você se depara com aquilo e fica: meu Deus, eu não sei nenhum repertório sobre esse tema. Mas na verdade o tema que a pessoa colocou é: aí se de repente os cachorros começarem a viajar para a Lua. É um negócio muito surreal, que jamais cairia na redação do Enem. Só que esse tipo de coisa vai deixando a gente pilhado antes da prova. E aí você vai ficando pilhado, você vai ficando estressado, estressada, você dorme mal. E quando chega o dia da prova, você se depara com o tema, já é um momento de tensão. Já é um momento de susto. E aí você faz a prova, quando você termina aquele primeiro dia de prova, todo aquele estresse dá uma leve descarregada. Porque você pensa assim, metade da missão foi cumprida. Fiz bem, fiz mal, acertei, errei, não importa. Metade da missão que eu tinha foi cumprida. E aí, como que você lida com isso? Você fica até um pouco tranquilo, um pouco tranquila, mas aí depois as redes sociais começam a te bombardear com um monte de coisa. É gente falando que você errou isso, é gente falando que você errou aquilo, quando na verdade é muito difícil mensurar nesse momento o que você acertou e o que você errou. No fim das contas, ficar abalado depois de um estresse muito forte é normal. E esse estresse ele pode ser positivo ou negativo. A gente vai ter uma reação normal do corpo, orgânica mesmo, a toda aquela liberação de, sei lá o nome, das dopamina, da serotonina e da zina, tudo que são liberados no corpo. Mas o corpo vai liberando tantas substâncias que depois você tem meio, uma descarga de emoções, de crise de choro e tudo, por causa de todo esse clima que foi se criando ao longo do tempo. É normal isso. Todo mundo passa por esse tipo de situação. Não é a primeira nem a última situação assim que você vai passar na sua vida. A gente faz prova do Enem, a gente faz prova de concurso, você vai entrar na faculdade, se tudo der certo, você vai, quando estiver terminando a faculdade, precisar apresentar um trabalho de conclusão, que é um momento de muita tensão também. Você, se não tirou carteira de motorista, ainda vai tirar e é um momento tenso. Esses momentos tensos fazem parte da vida. Ok? Não ache que isso é uma coisa de outro mundo, que é para você ficar mal, deprimido, triste. Não, isso faz parte da vida. É normal se sentir ansioso, se sentir estressado, mas isso passa, beleza? Segundo ponto. Muita gente, eu diria que todo mundo, e aqui eu quero que você me conte nos comentários se isso aconteceu com você. Nesse primeiro dia de prova do Enem, o dia de linguagens, ciências humanas e redação, muita gente capengou em uma dessas três áreas. Teve gente que fez uma redação muito boa, leu as questões da prova de linguagens muito bem, mas não sobrou tempo para ciências humanas, teve que fazer a prova de humanas correndo, sem ler direito. Muita gente fez a prova de linguagens bem feita, conseguiu ler todos os textos que estavam grandes, fez a prova de humanas bem feita, mas não fez uma redação legal porque não conseguiu raciocinar bem na redação. Teve gente que fez uma redação legal, que fez provas relativamente boas, mas não conseguiu passar tudo direito a limpo na hora de passar a redação a limpo, nem passar as respostas para o gabarito. Foi fazendo tudo correndo e acabou passando coisa errada.
todos esses tipos de situação aconteceram. E eu sou capaz de apostar que esse tipo de situação aconteceu com todo mundo. Então, até certo ponto, tá todo mundo meio que no mesmo barco. E aqui eu queria que você deixasse nos comentários em qual dessas áreas você meio que capengou. Você conseguiu ir bem numa, você conseguiu ir bem em outra, mas em uma você acha que o resultado não foi legal. E você vai ver que é muita gente que passou por essa mesma situação. Eu diria que todo mundo. E eu diria que todas as vezes que eu fiz a prova de linguagens, mesmo não sendo na escola, mesmo sendo fora da escola, eu não consegui a prova de linguagens com ciências humanas e com redação. Eu não consegui fazer ela inteira no tempo determinado. Eu nunca consegui fazer esse conjunto, linguagens, ciências humanas e redação, no tempo que o INEP determina. Isso é normal, ok? Isso aconteceu com todo mundo. Próximo ponto é o gabarito extraoficial. Olha, eu sei que isso aí varia de cada um. Tem gente que gosta de conferir o gabarito extraoficial porque vai vendo os comentários da internet e começa a achar que errou tudo. E aí dá uma olhada no gabarito extraoficial para ver que acertou bastante coisa também e dá uma sossegada no coração. Beleza. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: mais uma vez, eu sempre peço isso, não confie nos gabaritos extraoficiais, porque eles erram muita coisa. A única questão que eu tive agora, a cara de pau de responder, foi uma que eu até fiz uma brincadeira lá no Twitter do Puxa Língua, falando que a prova era colorida, né, e a imagem veio preto e branco, e aí o povo perguntou, e qual que é a resposta dessa questão? Eu fui e me arrisquei a dar uma respostazinha lá. Mas foi a única também que eu tive coragem. E sabe por quê que eu digo que foi a única que eu tive coragem? Porque mesmo assim, eu dei a minha resposta, as pessoas perguntaram lá por quê, eu falei, olha, essa é a minha opinião, certo? É a minha opinião. Pode ser que na hora que sair o gabarito seja outra coisa, porque infelizmente a gente não consegue prever a cabeça da galera do INEP. E aí, eu não tenho as caras de ficar arriscando. Eu sempre trago aqui para vocês quais foram as minhas respostas. Eu trouxe no ano passado, no dia antes de sair o gabarito oficial, mas no dia que saiu eu trouxe antes, porque eu não gosto de deixar isso com antecedência, que o povo vai achando que eu acertei tudo e eu nunca acerto tudo. É normal, eu sou um ser humano, assim como você, eu não acerto tudo. E esse ano eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer também as minhas respostas, mas eu vou trazer depois do segundo dia de prova, quase na hora que estiver saindo o gabarito oficial. Só para deixar registrado aqui o que eu acertei e o que eu errei, porque eu acho que é ético da minha parte com vocês saberem o que eu acertei e o que eu errei. Então, não se baseie em gabarito extraoficial. Eu já vi gente falando assim, nossa, eu errei muito pouco, eu acertei muito pouco de acordo com o gabarito X de tal lugar, eu não vou nem fazer o segundo dia de prova. Pelo amor do que for mais sagrado para você, faça o segundo dia de prova. Você não sabe se esse gabarito que você viu tá, assim, próximo de estar correto ou se tá mais distante de estar correto. Beleza? E tem outra razão para você fazer o segundo dia de prova. É porque TRI não valoriza a quantidade de acertos, ela valoriza a coerência dos seus acertos. Então, suponhamos que você acertou 35, mas você foi acertando na sequência do nível de dificuldade. Você começou na mais fácil e foi acertando até chegar a um ponto que você errou e daí para cima você errou todas as mais difíceis desse ponto. Você vai ter uma nota relativamente boa. Beleza? Você vai ter uma nota melhor, às vezes, do que a pessoa que acertou 40, mas ela acertou todas as difíceis e errou 5 fáceis. Certo? Porque a TRI considera a coerência do seu acerto. A coerência do seu perfil de acerto. Se você foi acertando na sequência em que a dificuldade das questões vai aumentando. Então, às vezes você acerta 33, 34, 32, 31 e você tem uma nota que vai ser suficiente para você entrar no curso que você quer. Certo? Exatamente por isso, então, não vale a pena confiar em gabarito extraoficial e não vale a pena deixar de fazer o segundo dia de prova por causa dessas coisas que circulam na internet. Inclusive, eu estou fazendo um levantamento aí dos gabaritos extraoficiais de alguns sites e eu quero ver se eu faço uma comparação depois que sair o gabarito oficial do INEP, eu trazer aqui no canal, site tal,
deu essas respostas, mas o gabarito oficial tinha essas, então o site tal errou tantas. Em linguagens, vou fazer de humanas não, porque... Não, só linguagem. Quem for aí de canais de humanas, faça de humanas. Vou fazer de linguagens. Então, estou pretendendo fazer esse trabalho aqui, para mostrar para você que todos erram, que inclusive eu vou errar também. É normal. Beleza? Por fim, quase por fim, a prova do segundo dia, mesmo que você esteja totalmente sem confiança, a prova do segundo dia pode fazer a sua nota subir. Por mais que você fale assim, eu não sei muita coisa de matemática, não sou bom em ciências da natureza, você não sabe o que vai cair na prova. Prova também é meio que loteria. Às vezes você dá a sorte de cair questões que você vai ter uma facilidade maior em resolver. Então, vá fazer o segundo dia de prova com toda tranquilidade, aproveite os próximos dias para fazer aquela revisão e vá. Vá pensando que você foi muito bem na primeira prova e que você vai ter um resultado bom na segunda. Beleza? E por fim, eu quero deixar para você uma mensagem que eu tenho deixado em vários comentários aqui no canal, que é a seguinte: o jogo só termina quando acaba. Você já viu aquele jogo de futebol, aquela final de campeonato? Teve o jogo de ida e o jogo de volta. No jogo de ida, o time A ganhou por 3-0. Aí o jogo de volta é na casa do time A. Aí tá todo mundo confiante. Aí o outro time, o time B, faz 3-0, coisa que ninguém estava esperando. E aí o jogo vai para os pênaltis. E aí o time B ganha nos pênaltis. Pois é, o jogo só termina quando acaba. Às vezes, você está achando que a sua situação não está legal, mas quando sair o SISU, você não sabe com quem você vai concorrer no SISU, você não sabe com quem você vai concorrer no ProUni e você não sabe as notas dessas pessoas que vão concorrer com você. Então, a calma ela é importante porque você vai esperar um tempo ainda até que chegue o SISU e o ProUni para você ver com quem você vai concorrer ali. Só então que o jogo acaba, ok? Então, não é hora de ficar triste, não é hora de abandonar o processo. Infelizmente, é um processo injusto, a gente sabe que é, a gente sabe que o ideal é que tivesse vaga para todo mundo nas universidades. Infelizmente não tem. E infelizmente, por não ter, a gente tem que se submeter a esse processo que é difícil, é doloroso e é desgastante. Mas eu confio no seu potencial. Bora fechar. Muito bem, e aí está para você as opções para você contribuir com o canal. E, mais uma vez eu reforço, se você não é inscrito ou inscrita no canal, eu falo isso aqui todo dia, se inscreve, porque a gente vai ter muita coisa boa aqui, ainda sobre o Enem 2023 e preparação também para o Enem 2024 a partir do ano que vem, porque a sua jornada no Enem pode até terminar. Você vai conseguir, se tudo der certo, a sua vaga na sua faculdade, vai entrar, vai fazer o curso dos seus sonhos, mas a minha jornada com o Enem não vai terminar tão cedo. Eu vou continuar fazendo vídeo por aqui. É isso, então se inscreve no canal e recomende para outras pessoas também. Por hoje é isso, meu beijo para você, acalma esse coração. Fui, tchau.